Convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, a partir do verso 8. Eu quero falar com você hoje sobre uma geração que Deus quer levantar no nosso tempo, é uma geração profética. Quantos querem fazer parte dessa geração? Eu também, irmãos. Eu quero ler com vocês Lucas, capítulo 1, a partir do verso 8. A palavra do Senhor diz assim: Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, vamos terminar aí, depois a gente lê mais um pouquinho. Vamos orar, querido? Eu quero pedir a você para colocar a mão sobre o seu coração, aí no seu lugar. Nós vamos orar por nós, amém? Deus, nós queremos, ó Deus, colocar diante do Senhor o nosso coração, na convicção que temos que a Tua palavra, ela encontrará, Senhor, guarida, encontrará lugar de aceitação. E nós queremos pedir, levanta-nos, Senhor, nessa noite, para esse tempo ao qual estamos vivendo, para esse tempo para o qual nascemos. Levanta-nos, Senhor, como uma geração de João Batista, uma geração profética, uma geração que sabe a que veio e que está disposta a cumprir o destino para o qual o Senhor a tem determinado. Nós pedimos graça, Senhor, pedimos a unção do Teu Espírito e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos esvazie de tudo que vem de nós, para que apenas o que vem do Senhor prevaleça nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, esse tempo que João Batista nasceu era um tempo conhecido como um tempo de obscuridade, porque já faziam mais ou menos 400 anos que o povo de Deus não ouvia uma palavra profética. Desde Malaquias, quando Malaquias predisse que o Messias viria, mas que antes do Messias chegaria o seu predecessor, ou seja, aquele que iria preparar o caminho do Messias, o povo de Israel nunca mais tinha ouvido uma voz profética. A gente chama esse tempo dos 400 anos de silêncio. E é interessante porque nesse tempo de grande obscuridade espiritual, onde a voz profética tinha se calado, a Bíblia diz que Deus envia o mesmo anjo, o anjo Gabriel, para duas situações muito distintas. O anjo Gabriel chega até um velhinho, um sacerdote muito velhinho, chamado Zacarias, e diz para Zacarias: olha, você vai ser pai, porque a sua oração foi ouvida. E ao mesmo tempo ele chega para uma mulher muito novinha, chamada Maria, e diz: você vai ser mãe, porque Deus quer cumprir a vontade dele na terra. Irmãos, o que parecia um tempo atrasado para Zacarias, ou seja, Deus chegou tarde, porque eu já sou idoso, a minha mulher já é idosa, o que parecia um tempo antecipado para uma jovem que nem casada era, para Deus era a plenitude do tempo. Porque a geração profética, ela não vem nem antes nem depois, ela vem no tempo certo. Ela nasce no tempo do coração de Deus. Gálatas 4:4 vai dizer isso, que o Senhor veio na plenitude dos tempos, quando tudo estava preparado. Irmãos, eu quero dizer para você que no tempo de obscuridade, Deus quer levantar uma geração de homens e mulheres como foi a geração de João Batista. Nós vivemos esses dias,
onde muitos na igreja têm perguntado o que fazer. Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Qual é a voz de Deus e a direção do seu Espírito para a igreja no Brasil e no mundo? É um tempo de dúvida, de escuridão, de medo. E Deus quer levantar uma geração que sabe o que dizer, porque ouve de Deus acerca da sua vontade para o tempo que nós estamos vivendo. E a Bíblia diz que uma geração de João Batista é uma geração grande, mas não é uma geração grande aos olhos dos homens. Ela é uma geração grande aos olhos de Deus. Olhe comigo, Lucas 1, versículo 15. Quando o anjo anuncia para Zacarias que João Batista iria nascer, ele diz assim: pois o seu filho, ele será grande diante do Senhor. Irmãos, eu quero que você entenda esse mistério do Espírito. Uma geração profética é uma geração escondida, mas escondida em Deus. A geração profética, ela não nasce do holofote. Ela não nasce nas luzes, ela nasce diante da presença do Senhor. A geração que ouve a voz do Espírito e sabe o que dizer, ela nasce do secreto. Ela nasce de estar diante de Deus. E o anjo falou para Zacarias: olha, João Batista vai ser grande, muito grande. E eu acho que se nós ouvíssemos essa palavra, olha, Gabriela, você vai ser grande, a gente pensaria: eu vou passar num concurso, eu vou ter muito dinheiro, eu vou ter uma casa maravilhosa, eu vou ter um carro. Não, mas o anjo diz: não é grande assim. Não é o que os homens esperam, é o que eu espero, porque diante de mim ele vai ser muito grande. Irmãos, esse é o maior privilégio que uma geração pode experimentar. É quando os homens não nos veem, é quando ninguém está achando que nós conquistamos grandes coisas, mas o Senhor olha para nós e como eu anseio ouvir isso de Deus. Olha, você pode não ter nada aos olhos dos homens, mas você diante de mim é grande. E eu quero declarar, irmãos, que vai surgir uma geração de homens e mulheres do secreto, do lugar escondido, que vai olhar para Deus e Ele vai dizer assim: eu te conheço. E você vai olhar para Deus e vai dizer: eu também te conheço. Uma geração que não precisa ser conhecida pelos outros. Uma geração de íntimos. Intimidade é aquilo que se manifesta num relacionamento tão profundo, mas tão escondidinho. Ninguém mostra muito. Mas eu quero dizer uma coisa para você que eu ouvi certa vez. Tudo que acontece no secreto, Deus traz a público. Mas não é tudo que acontece em público que aconteceu no secreto. A gente precisa ser essa geração. E eu quero desafiar você a pensar comigo. Houve um momento lá em Lucas, no capítulo 7, não precisa você abrir sua Bíblia, e também em Mateus, no capítulo 11, que Jesus ele começa a olhar para a geração do seu tempo, e ele começa a dizer assim: olha, essa geração é como menino, como criança. A gente toca flauta e eles não dançam. A gente faz um velório e eles não pranteiam. Eles são como crianças, inconstantes, eles não sabem o que eles querem. Mas depois que Jesus diz isso, ele fala: porém, João Batista, ele era um homem sábio. Jesus compara João a um homem que sabia o que dizer no seu tempo. Ou seja, Jesus estava dizendo que havia uma geração de inconstantes. Não era de crianças físicas, eram crianças espirituais, que não sabiam o que fazer. Mas em seguida ele diz: mas João não. João é a voz do que clama no deserto. Ou seja, enquanto está todo mundo perdido, a geração profética sabe exatamente o que dizer, porque o mestre está chegando. Ela prepara o coração dos homens e das mulheres para o retorno de Jesus. Querido, eu quero dizer para você que uma geração profética, ela não nasce do desejo do coração do homem. A geração profética, ela tem uma origem divina. Sabe por quê? Porque a geração profética, ela começa com oração. O anjo chegou para Zacarias e disse: a tua oração foi ouvida. O maior profeta de todos os tempos, porque Jesus disse que nunca houve um homem como João e nunca haveria semelhante a ele.
Foi uma geração que surgiu do joelho daquele homem e daquela mulher que oravam. Sabe, irmãos, o discernimento espiritual não vem. O entendimento do tempo para o qual você está vivendo não virá se você e eu não nos dispusermos a estarmos no lugar da oração. E a Bíblia vai dizer que depois que Zacarias ouviu aquilo, que a oração dele foi ouvida, ele recebeu a revelação de quem seria a resposta da oração dele. A geração profética, meu querido, ela não nasce fruto de um desejo, ela nasce fruto do coração do Pai. Porque Zacarias recebe uma experiência sobrenatural. Eu quero dizer que homens e mulheres que conhecem o sobrenatural, que entendem, que discernem a voz do Espírito no sobrenatural, elas vão também discernir o que ele tem para dizer para a sua época. Tem muita gente na igreja confusa, calada, porque não tem orado. E por isso não tem discernido o tempo que está vivendo. Sabe, querido, toda geração que é profética, ela cumpre o propósito para o qual ela foi chamada. Olhe comigo o verso 16. O verso 15, ele será grande diante do Senhor. Finalzinho do verso 15. Ele será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Mas para quê? Porque ele tinha um propósito. Converter muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Para quê? Olha o verso 17. Para converter o coração dos pais aos filhos. Para quê? Para converter os desobedientes ao caminho da prudência dos justos. Para quê? Para habilitar para o Senhor um povo preparado. Irmãos, geração profética não vem para viver de mover. Ela vem para cumprir uma missão. Ela vem porque tem uma vocação. Ela vem porque tem uma finalidade. Para quê? Deus quer levantar uma geração profética para alguma coisa sobre a nossa terra. Irmãos, e eu quero ser essa geração, e eu quero que você seja também. Eu quero que eu e você sejamos a resposta que o mundo precisa, a resposta que muitos estão procurando. Eu e você podemos executar o propósito de Deus na terra. Para quê? A Bíblia diz para converter o coração dos pais aos filhos. Nós podemos ser os agentes de reconciliação nessa terra. Para quê? Para converter os desobedientes à prudência dos justos. Ou seja, corrigir, realinhar o caminho dos que andam errantes. Para quê? Para que você nasceu, meu irmão? Para que você está sendo levantado no seu tempo? Irmão, preste atenção. Eu acho muito lindo quem nasceu naquela época da sombrinha, dos vestidos fofos, eu acho maravilhoso. Eu queria ter nascido naquela época. Não ia ficar muito bom, mas eu queria ter nascido naquela época. Mas Deus me escolheu para nascer nesse tempo. Você não nasceu no tempo errado, você nasceu na plenitude do tempo de Deus. Quem Deus tinha para usar em 1900 e Costa Rego, quando teve avivamento na Rua Azusa, já foi. Agora Deus quer levantar você como uma geração profética neste tempo, nesta geração. Para que Deus está te levantando? Para cumprir o propósito. Chega de ficar pensando, mas se eu tivesse vivido naquela época, se eu tivesse nascido naquele tempo, se eu tivesse conhecido fulano, se eu tivesse sido discípulo de Beltrano. Não, Deus te levanta no tempo exato para cumprir a sua missão na terra. Uma geração profética sabe disso. Eu quero dizer mais a você, querido, que uma geração profética é consagrada. Olha o verso de número 15 de Lucas 1. Ele será grande diante do Senhor. Ele não beberá vinho e também não beberá bebida forte. Irmãos, nesse momento, o que é que o anjo estava dizendo para Zacarias? O anjo estava dizendo para Zacarias algo que você vai encontrar lá em Números. Lá em Números você vai encontrar a questão do nazireado. E a Bíblia vai dizer que o nazireu era alguém consagrado, era alguém separado, alguém que tinha um propósito e uma missão específica, e para isso ele iria ter que enfrentar algumas renúncias. O anjo estava dizendo para Zacarias, olha, o seu filho será um nazireu. Irmãos, e quando eu lia isso, eu me lembrava de um outro nazireu. Sansão. Um homem fruto da oração de Manoá e da sua esposa,
que também foi gerado no sobrenatural, porque a sua mãe também era estéril. Um homem que também foi levantado para cumprir um tempo específico com uma missão. Mas um homem que não entendeu que para ser geração profética, precisa ser consagrado. E o que é consagrado? É separado. Você vai ver que as escolhas de Sansão foram escolhas que determinaram o destino de Sansão. Porque Sansão não era para ser apenas um juiz. Sansão era para ser mais que isso. Mas Sansão escolheu se entregar à cobiça dos olhos. Escolheu se entregar aos prazeres da carne. Escolheu se entregar a tudo que ele queria. Ele queria e ele ia lá e conquistava. Ele queria e eu olhava para a mulher e dizia: eu quero essa mulher, pai, mãe, eu vou casar com ela. Não, mas ela não é da nossa tribo. Não, mas eu quero. Não, mas ela não é do povo de Deus, mas eu quero. Irmãos, um nazireu, um consagrado, um separado, que fez escolhas erradas. Ei, irmão amado do Senhor, não basta saber que você é separado, tem que aprender a fazer boas escolhas. Tem que aprender a discernir entre o que é bom e o que é mal. Deus te dá um chamado, Deus derrama uma unção específica, Deus te levanta para um tempo e você continua dando cabeçada, fazendo escolhas erradas. Deus está te chamando para fazer boas escolhas, não basta ser nazireu, tem que escolher bem. E João Batista escolheu bem. Ele não apenas foi um homem que se deixou envolver pela missão, mas foi um homem que deixou o seu coração se envolver pelo temor do Senhor. Irmãos, ser geração profética é temer a Deus. E temer a Deus não é ter medo de Deus. É honrá-lo, é respeitá-lo, é dar reverência a Ele, é ter aquilo que nos traz sabedoria, que é o temor do Senhor. E o que é sabedoria? É aprender a discernir, a escolher entre o que é bom e o que é mal. Querido, geração profética é aquela que entende que o seu chamado está ligado a escolhas. Tudo que você escolher hoje na sua vida vai redundar numa consequência amanhã. Já diz uma frase, nós somos livres para fazer as nossas escolhas, mas nós somos escravos eternamente das suas consequências. Você pode escolher o que você quiser, mas você não pode escolher o que virá após ao que você escolheu. E a Bíblia diz que uma geração profética é uma geração marcada pela simplicidade. Olhe comigo lá em Mateus, corra comigo lá para Mateus, no capítulo 3. Nós estamos falando da geração de João Batista, uma geração profética. Eu estou falando que nós temos que ser essa geração, amém, irmãos? Uma geração profética. Mateus capítulo 3, verso 1. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Verso 4. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Irmãos, olha que interessante. Uma geração profética, ela não está preocupada com ostentação. Nós estamos na geração da ostentação, não é? A geração da extravagância, a geração que se preocupa com a performance, que se preocupa com a aparência. João não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado com a essência. E a Bíblia diz que o local que João Batista escolheu para ser palco do seu ministério era o deserto. Mas não era qualquer deserto. O deserto da Judeia e a circunvizinhança do Jordão era o lugar mais pobre de pessoas mais desafortunadas daquela época. Sabe para onde João Batista foi exercer o seu ministério? Num lugar onde havia simplicidade. Ele não foi exercer o seu ministério na corte. Ele não foi exercer o seu ministério diante de homens ricos, poderosos. Ele escolheu a simplicidade do deserto, da Judeia e dos arredores do Jordão. Sabe, querido, a geração profética, ela entra na casa do pobre, ela entra na casa do rico. A geração profética, ela ministra para o mendigo e ela ministra para o príncipe. A geração profética, ela abraça
o pobre, ela abraça o rico, ela abraça o branco, o amarelo, o negro, o gordo, o baixo, o alto. Ela abraça qualquer um, ela abraça o enfermo, como ela abraça quem está com saúde. A geração profética, ela não escolhe aquilo que vai te dar honra ou status, ela escolhe o lugar onde existem pessoas precisando de Deus. E nós precisamos ser essa geração, irmãos, que sobe no morro, que desce no vale, que entra na casa do rico, mas também que entra na casa de taipa, do pobre. Não sei se aqui tem casa de taipa. Lá de onde eu venho tem muita casa de taipa. Sabe, querido, a geração profética, ela não faz acepção de pessoas. Ela não escolhe. Olha o que mais diz a Bíblia. A geração profética, ela não escolhe as ostentações das vestimentas. Isso não é uma crítica a você se vestir bem. Mas olha do que João se vestia. Ele se vestia de pelos de camelo e de um cinto de couro. Irmãos, não é porque João Batista não podia vestir roupas chiques, ele podia. Mas sabe o que acontecia na época da vida em que João Batista nasceu, na sua geração? Havia uma extravagância, uma opulência de riqueza no meio do sacerdócio. Quando ele entrava nas sinagogas, nos lugares onde haviam os rabinos, onde havia muita riqueza. Você lembra que Jesus ele faz uma crítica quando ele entra no templo, e ele chama aquele lugar de covil de salteadores, porque haviam ladrões, as pessoas pegavam as ofertas, a rolinha, por exemplo. Vinha um viajante de muito longe, e ele deixava para comprar a rolinha, a pomba, na porta do templo. E aí o que aqueles homens faziam? Eles cobravam 5 vezes mais, 10 vezes mais, para ter lucro com o que era para ser oferta. E aí Jesus disse, vocês estão transformando a minha casa num covil de salteadores, de ladrões. O que o povo queria era extravagância, era dinheiro, era status, era poder. E aí João Batista vem e faz uma dura crítica, não falando, mas trocando a sua vestimenta. Eu não vou me vestir como eles. Eu não vou ser como eles. Eu vou me vestir de pele de camelo e vou pôr um cinto de couro. Era um protesto com a vida. Sabe, querido, nós precisamos ser essa geração que não prioriza os bens, as riquezas, mas que prioriza as pessoas. Não é importante como nós estamos por fora, tanto quanto nós estamos por dentro. Se você quiser vir bem vestido, isso é muito bom. Hoje eu saía de casa e minha mãe disse assim, Tatá do céu, beijo mãe, você está tão linda. E eu falei, para a casa do meu pai. Mãe, eu vou para a casa de Deus, a gente tem que ir, é bonito mesmo. Mas se você entrar aqui de chinelo, você também vai ser bem-vindo. Se você entrar aqui com a simplicidade da sua roupa, você também vai ser bem-vindo. Porque isso não é relevante. A geração profética entendeu esse lugar. Dizia uma canção antiga que um irmão que eu amo muito, o irmão Ribeiro, cantava. Não sei quantos lembram do irmão Ribeiro aqui. Ele cantava, fala paletó, paletó não fala nada, paletó não faz jejum, paletó não lê a Bíblia, nem orar de madrugada. Não é? Paletó não faz nada disso, não é a roupa. É quem está na roupa. E João Batista sabia disso. Eu vou me vestir de pele de camelo e um cinto de couro e vou sair pregando a palavra. E diz a Bíblia que a geração profética é uma geração também que não está preocupada com aquilo que os outros vão dizer de si. Irmãos, a alimentação de João Batista era composta por gafanhotos. O público para quem ele pregava eram os pobres. O palco que ele escolheu era o deserto. Ele não estava preocupado com a sua imagem. O que vão dizer de mim? Olha onde eu estou, irmãos. Eu quero dizer que a Bíblia, lá em Levítico, não condenava comer gafanhoto, tá? Gafanhoto não era considerado impuro, até porque 75% do gafanhoto é pura proteína. Então, quem quiser se habilitar a comer gafanhoto, né, não tem problema. Mas João Batista não estava fugindo da lei de Moisés. Ele estava comendo porque era permitido. Mas ele não estava preocupado com o que iam falar dele. Sabe, querido, às vezes a gente se preocupa com o que vão falar da gente. E se eu for naquele lugar? E se me virem perto de uma pessoa sem muita condição? Ah, mas se eu for naquele lugar? E se eu for criticado? Ah, mas e se falarem de mim? Irmão, não preocupa com isso. Geração profética vai aonde Deus manda a gente ir. Então vá aonde o Senhor te colocar no coração. Vá. A geração profética também é uma geração experimentada no deserto. Olhe comigo aí, Lucas, capítulo 3.
Lucas capítulo 3, o verso 2. Olha que coisa linda, irmãos. A Bíblia diz assim, que eram os sumos sacerdotes Anás e Caifás. E a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias. Aonde? No deserto. Irmãos, eu amo esse verso. Porque tem muito crente com medo do deserto. Mas eu quero dizer que foi no deserto que a palavra de Deus veio a João. Foi no deserto. Sabe, querido, deserto fala de um lugar onde o coração de Deus se revela a nós. Oséias, capítulo 2, verso 14. A palavra do Senhor diz assim: eis que eu lhe atrairei ao deserto para lhe falar ao coração. Irmãos, o deserto não é lugar de morte para o servo de Deus. É lugar onde Deus mostra a sua vontade. É lugar onde Deus revela o coração dele para nós. E a Bíblia continua dizendo também que esse lugar de intimidade, onde Deus fala ao coração, é o lugar onde Deus revela o nosso próprio coração. É no deserto. A Bíblia vai dizer, corra comigo lá para Deuteronômio, capítulo 8, no Antigo Testamento. A Bíblia vai dizer o seguinte, que no deserto, Deus mostra quem nós somos. O deserto não é apenas um lugar de intimidade, é um lugar de autoconhecimento. Porque no capítulo 8, a palavra do Senhor vai dizer, no verso de número 2, lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem os teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Irmãos, o deserto não é só lugar de intimidade, é lugar de autoconhecimento. Porque no deserto, quando a provação vem, quando a frustração vem, quando a privação vem, quando a escassez chega, a gente revela quem a gente é. A gente revela se o nosso coração é grato, se o nosso coração é incrédulo, se o nosso coração é murmurador, se o nosso coração reconhece os benefícios do Senhor, se o nosso coração não entrega a sua vida com ousadia e confiança a Deus. É no deserto que Deus mostra o nosso coração. Tem muito crente que é fiel quando tudo vai bem, mas quando o deserto chega, começa a blasfemar de Deus. Deus, o Senhor não me ama. Deus, o Senhor não me ama como ama fulano. Deus, por que o Senhor está permitindo isso acontecer na minha vida? Deus, todo mundo recebe a vitória, a minha não chega. Deus, eu não entendo por que o Senhor me leva para esse lugar, sabe por quê? Porque Deus nos humilha, nos prova e nos priva para revelar o que está no nosso coração. Querido, não tenha medo do deserto. A geração profética, ela é experimentada no deserto. Ela sabe, porque ela já foi lá, ela já provou os milagres, ela já provou a presença, ela já provou a provisão, também experimentou a escassez, também experimentou a privação, mas ela sabe que em tudo o Senhor esteve com ela como nuvem, como coluna de fogo. A geração profética não tem medo do deserto, porque ela sabe que lá ela encontra o Senhor a cada passo que ela dá, a cada passo. O deserto é lugar de dependência dos recursos de Deus. Olhe comigo o verso de número 3 e o verso de número 4. O 3 nós já lemos, o 4, Deuteronômio 8. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Verso de número 6. Aliás, verso de número... Deixa eu ver aqui. Verso de número 3. Para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, 40 anos usando a mesma roupa. 40 anos usando a mesma sandália. Irmãos, quando muito a gente guarda assim uns 10 anos. A Celinha acha que não, mas uns 10 anos a gente guarda, uns 20 anos a gente guarda uma roupa legal, que a gente gosta, a gente guarda. Guarda sim. Né? Mas sapato, irmão, 20 anos. Não, né, Esté? 20 não.
né? 40 anos a mesma sandália. Não dá, irmãos. Sabe, os recursos tinham acabado. Mas Deus falou, não importa, se você acha que vai acabar, eu vou fazer renovar. E vai renovar a roupa, e vai renovar a sandália, e vai renovar o alimento, porque a Bíblia diz nesse mesmo capítulo 8 de Deuteronômio que Deus mandava o maná que o povo não conhecia. Mandava provisão, irmãos. A geração profética sabe que o deserto é lugar de quê? De provisão. Irmãos, é paradoxal, porque o deserto para muitos é o lugar de aridez. É lugar onde não tem suprimento, alimento. Mas para Deus não é assim. Para Deus o deserto é lugar de milagres. É lugar de provisão. É lugar onde Deus tira a água da rocha. É lugar de dependência, porque eu estou com sede, eu não tenho onde beber, e Deus vai lá e diz, tem água na rocha. É lugar onde eu quero comer, e Deus diz, não tenho o que comer, e Deus fala, peraí, eu vou mandar um maná todo dia descer do céu. É lugar onde Deus não deixa faltar nada, irmãos. Nós temos visto nesse tempo de pandemia, milagres extraordinários acontecendo. Esses dias nós estávamos na casa de um casal, um amigo nosso de pastores, e eles compartilhavam conosco os milagres que Deus tem feito na vida deles durante o tempo de pandemia. Provisão, abundância. Irmãos, eu conversava com irmãos da igreja aqui, que diziam para mim, Tássia, está acontecendo tanto milagre no tempo de pandemia. Irmãos, só quem experimenta o deserto em Deus recebe provisão, cuidado, libertação, auxílio, autoconhecimento, dependência, suprimento. É só quem é experimentado no deserto. Eu quero dizer, não tenha medo do deserto. Quantas vezes o Senhor me levar e te levar lá, Ele entrará no deserto conosco. Ele não nos deixará sozinhos. A Bíblia vai dizer que a geração profética, ela é como Jesus. A palavra do Senhor diz lá em Lucas 4, corra comigo lá em Lucas 4. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo, olhe comigo, cheio do Espírito Santo. 4, verso 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Irmãos, Jesus não estava em pecado para ir para o deserto. Ele estava cheio do Espírito Santo. Não é porque você e eu passamos por desertos que nós estamos carregando culpa. Nós podemos estar cheios do Espírito e mesmo assim Deus dizer, eu quero aperfeiçoar você no deserto. E cheio do Espírito, Jesus entra no deserto. Mas a Bíblia diz, olhe comigo Lucas, capítulo 4, verso 14. Quando acaba aquela tentação de Jesus no deserto, quando ele vence o deserto, verso 14 diz, então Jesus, no poder do Espírito Santo, ele regressa para Galileia, a sua fama corre pela vizinhança e ele começa a viver o seu chamado profético, ele começa a ensinar nas sinagogas e era glorificado por todos. Sabe, querido, a gente vai entrar cheio do Espírito no deserto e a gente não vai sair igual. A gente vai sair, sabe como? Cheio de poder de Deus. Porque o deserto faz isso conosco. Eu e você já temos o Espírito Santo. Mas depois do deserto, a gente sai no poder do Espírito. Muitos vivem 30, 40, 50 anos com o Espírito dentro dele. Mas o poder de Deus é ativação. A Bíblia diz em Atos 1:8, mas recebereis poder para serem minhas testemunhas. Aquela explosão que o Espírito derrama em nós, para que nós possamos abrir a nossa boca e testemunhar, ela vem muitas vezes depois de grandes desertos. Por isso, querido, não tenha medo do deserto. A geração profética é essa geração que quer ser cheia de poder, quer ser cheia do Espírito e de poder. Olhe comigo Lucas capítulo 1, volte comigo lá em João Batista. Lucas capítulo 1, verso 15, o finalzinho do verso 15, diz que ele seria cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Irmãos, era muita glória sobre aquela vida que representava uma geração. Porque Jesus compara João a uma geração. Então, João representava o quê? Uma geração diferente, profética. E a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito. Mas, irmãos, para que ser cheio do Espírito?
Para quê? Receber a glória de Deus em você, a presença santa do Senhor. Sabe para que eu e você precisamos ser cheios do Espírito? Para que a gente não satisfaça aos desejos da nossa carne. A Bíblia diz lá em Gálatas 5,16, andai no Espírito, e assim não cumprireis as concupiscências da carne. Quando a gente é cheio do Espírito, e a geração profética precisa disso, ser cheia do Espírito. É uma geração que a carnalidade não tem ocasião. Uma geração cheia do Espírito, ela faz morrer a sua carne. Por isso, querido, nós precisamos ser cheios do Espírito. Cheios do Espírito para não dar vazão aos nossos sentimentos. Cheios do Espírito para não responder como nós gostaríamos. Cheios do Espírito para não guardar mágoas no nosso coração. Cheios do Espírito para perdoar. Cheios do Espírito para prosseguir. Cheios do Espírito para vencer a indolência, a frieza, a indiferença. Cheios do Espírito para ler a palavra. Cheios do Espírito para entrar no quarto e entrar em oração. Cheios do Espírito para anunciar o Evangelho. Irmãos, cheios do Espírito. Uma geração sem o poder e sem o enchimento do Espírito é uma geração fria. É uma geração que está viva, mas está morta. Porque ela anda, mas dentro dela não há o poder que transforma, o poder que liberta, o poder que restaura. É uma geração como a igreja de Sardes. Tem nome de que vive, mas está morta. Precisamos ser uma geração cheia do Espírito. E João Batista já era cheio do Espírito desde o ventre. Por isso eu quero dizer para você, minha irmã, que está grávida, já ora pelos seus filhos. Eu orava, nós ungíamos, né, amor, com óleo, a minha barriga sempre. Senhor, enche do teu Espírito. Senhor, nós declaramos que vão ser levitas, nós declaramos que vão pregar a palavra, nós declaramos que serão profetas do Senhor. E eu queria saber lá o que é que Deus achava, eu já estava declarando. E vai ser, e vai ser, e vai ser, e vai ser, e vai ser. Porque dentro do ventre Deus pode encher você e a mim do Espírito. A Bíblia diz que quando Isabel, ela cumprimentou Maria, João Batista estremeceu dentro do ventre dela, porque ele sentiu que lá dentro tinha o Salvador na barriga da outra. Irmãos, é muito poder do Espírito. Eu quero dizer que eu quero ver uma geração que vai chegar nos lugares e o poder do Espírito vai estremecer você. E você vai discernir para que você está fazendo naquele lugar, naquela loja, naquela sala de aula, no seu trabalho, junto da sua vizinha. Vai vir poder do Espírito sobre a igreja do Senhor, porque nós somos uma geração levantada para um tempo como este. Uma geração profética. Para quê? Para frutificar é que nós precisamos ser cheios do Espírito. Gálatas 5:22 vai dizer que aquele que é cheio do Espírito, ele frutifica pelo Espírito. Ele não é divisor, ele não divide. Ele não cria inimizade. Irmão, preste atenção. Onde há inimizade, há carnalidade. Não tem jeito. Irmão, o fruto do Espírito não são os frutos do Espírito. A palavra diz o fruto. É como uma mexerica, uma tangerina, com muitos gomos, com aqueles bagos da tangerina, da mexerica. É um fruto só. Mas que dentro dele tem mansidão, tem domínio próprio, tem longanimidade, tem amor, tem paz, tem gozo. Faltou um, não tem o fruto, tem parte do fruto. Mas a gente precisa ser cheio do Espírito. Porque a gente nasceu num tempo tão específico. E a gente precisa andar pelo Espírito. Cheio do poder para quê, irmãos? Eu já falei. Para cumprir a finalidade. Para converter o coração dos pais aos filhos. Para a reconciliação. Para trazer de volta o perdido. Para preparar o caminho do Senhor. Uma geração profética, irmãos, ela é como o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 2, 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder. Chega, irmãos, a gente ficar falando do nosso próprio intelecto. Deus tem verdades para revelar naquele lugar da oração, onde nascem as verdadeiras revelações a partir da palavra. Vá para esse lugar, onde Deus vai mostrar coisas a você e os seus olhos espirituais vão ser abertos. Mas sabe por que a gente anda? Pela nossa limitação humana, porque a gente não está indo para aquele lugar onde Deus revela a nós a sua vontade.
Aquele lugar onde o Espírito Santo fala conosco, que o nosso coração queima. Uma geração profética, querida, ela é uma geração marcada pela humildade. Deixa eu dizer para você uma coisa. Uma geração profética, escute bem, ela não busca títulos para poder servir. Uma geração profética serve com título ou sem título. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, lá em João, capítulo 1. Quando o Senhor falava isso comigo, irmãos, eu fiquei assim tão impactada. Porque a Bíblia diz em João, capítulo 1, do verso 21 ao 23, quando os homens chegam para João Batista perguntando quem ele era. E por fim, eles perguntam para João assim: és tu Elias? És tu profeta? Irmãos, e eu esperava que João Batista respondesse assim: sim, eu sou aquele que vinha no poder de Elias, sou eu. Eu esperava que João Batista respondesse: sim, eu sou um profeta. Irmãos, mas você sabia que ninguém naquela época pôs a mão na cabeça de João Batista e consagrou ele a profeta? Não. Ele não recebeu títulos de homens. E ele falou a verdade. Ele disse: não sou. Mas eu quero dizer para você uma coisa. A geração profética, ela sabe que ela pode não ter sido ungida no natural, mas lá no céu, lá no sobrenatural, a unção já foi liberada. Sabe, na verdade, ninguém tinha ungido João lá no mundo físico. Ele não tinha esse reconhecimento. Mas lá no céu, era isso que o céu falava a respeito dele. Esse era o encargo de João. Essa era a missão. E ele cumpriu exatamente o que havia sido projetado para ele, lá no céu, aqui na terra. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 1, verso 76. Sabe por que eu digo isso? Porque lá em Lucas, capítulo 1, verso 76, a Bíblia diz assim, sobre João Batista, no cântico de Zacarias: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe o caminho. Irmãos, nenhum homem tinha dado a João Batista esse título, mas o céu já tinha dito que ele não era profeta de homens. Ele era profeta do Altíssimo. E nada disso paralisou a missão de João Batista. Ele não esperou um título para servir. Ele serviu com título ou sem título. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo lá em Mateus, capítulo 11, verso 9. Mateus, capítulo 11, verso 9. A Bíblia vai dizer assim, quando Jesus está falando para o povo, ele vai dizer no verso de número 8 e no verso 9. Leia comigo o verso 9. Mas para que saístes? Para ver um profeta? É Jesus falando. Sim, eu vos digo, e muito mais do que um profeta. Sabe, querido, João olhava para ele e dizia: não, eu não sou. Mas o céu olhava para ele e dizia: sim, você é. Sim, você é. Sim, você é. Não apenas um profeta, mas muito mais do que um profeta. Irmão, você não precisa ser nomeado por homens quando o céu já te nomeou. Você não precisa esperar reconhecimento quando o céu já disse que você pertence a Ele e está cumprindo a missão que Ele confiou. A geração profética já chegou nesse lugar. Ela já entendeu isso. Eu posso passar por essa terra e nunca ninguém me reconhecer, mas se o céu me reconhecer, eu cumpri a minha missão. Essa é a geração profética. Ela sabe para qual foi a sua missão, para que ela veio. Sabe, irmãos, uma geração profética, ela não está preocupada com o que os homens liberam ou não ao seu respeito. Uma geração profética, ela sabe que é em Deus que ela cumpre a missão e isso para ela é suficiente. Eu quero dizer que uma geração profética, ela reconhece o ministério do outro. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 1. Hoje eu estou fazendo você correr pela Bíblia. Mas aproveita aí, né? Depois você pega a sua Bíblia e marca os textos. João, capítulo 1,
verso 26 a 34. Uma geração profética, ela reconhece o ministério dos outros. E quando eu falo de reconhecimento, eu estou falando de dar honra. Eu estou falando de dar primazia. Eu estou falando de não ficar despeitado. Eu estou falando de não competir. Eu estou falando que não importa se o outro ministério é melhor do que o meu. Eu vou honrar a vida dele porque eu sou geração profética. Olha o que a Bíblia diz. João falando acerca de Jesus. Eu vos batizo com água, mas no meio de vós está alguém que vós não conheceis, do qual eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Sabe o que João Batista estava dizendo? Ele é maior. Ele é maior. Eu estou exercendo o ministério há alguns anos. Vocês estão comigo e me ouvem, vêm até mim no Jordão, mas eu quero dizer que vem alguém que é maior e não tem problema nenhum nisso. Vem alguém que é maior. E aí, João capítulo 3, verso 27 a 30, João Batista vai dizer também, que nós cantamos no início com a Rô. João Batista vai dizer, verso 30, porque convém que ele cresça e eu diminua. No primeiro momento ele diz, ele é maior. Nesse segundo momento ele diz, e eu sou menor. Eu sou o menor. Não tem problema que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça. Sabe por quê, querido? Porque a geração profética nasceu escondidinha em Deus. Ela nasceu no secreto. Então, se os outros crescem, e se Cristo cresce e ele não cresce, não tem problema nenhum. Porque ele sabe que importa que ele cresça e que nós diminuamos. Essa é a geração profética. A geração profética, ela não se importa em ver os seus discípulos seguindo outra liderança, desde que seja no reino de Deus. Olhe comigo, João, capítulo 1, do 35 ao 37. No dia seguinte, estava João outra vez, na companhia de 2 dos seus discípulos. Irmãos, eram discípulos de João. E vendo Jesus passar, João disse, eis o Cordeiro de Deus. Imediatamente, os 2 discípulos, ouvindo Jesus dizer isso, seguiram Jesus. Ouvindo João dizer isso, seguiram Jesus. Irmãos, que tremendo isso, que tremendo. Porque aqueles homens eram discípulos de João Batista. Era João Batista que ensinava eles. Era João Batista que acompanhava eles. Era João Batista que discipulava eles. Aí um dia, João Batista aponta para Jesus e diz, olha, aquele ali é o Cordeiro. Irmãos, os 2 discípulos nem se despediram de João. Ele simplesmente, é ele, tchau, João. E vai embora, seguir Jesus. E você não vê João, eu não aceito isso, saiu debaixo da minha liderança, está indo para outra. Não, irmãos, a geração profética, ela abençoa. Está no reino, vai na bênção. Está no reino, vai na paz. Está no reino, glorifica ao Senhor aonde Deus te levar. Está no reino, seja grande. Está no reino, prospere. Está no reino, seja trabalhado, seja liberado, seja profético também. Porque eu já entendi que eu não estou disputando no reino, não importa. Contanto que seja no reino, pode ir. Uma geração profética, irmãos, ela atrai os perdidos. Volte comigo para Marcos. Capítulo 1, eu estou quase terminando. Marcos, capítulo 1. Versos 4 e 5. A palavra do Senhor diz assim. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Irmãos, olha o início do verso 5. Saíam a ter com eles. Irmãos, a geração profética, ela atrai os perdidos. Sabe, a geração profética é como um imã. Ela exala tanto de Deus que as pessoas passam e querem estar junto deles. As pessoas caminham e dizem assim, poxa, eu tenho que colar com a Beltrana, porque a Beltrana, ela é cheia de Deus. Ela está me atraindo para ele. Irmãos, ande com quem te leva para perto de Deus. Não ande com pessoas que te levam para longe de Deus.
A geração profética, ela entende que ela é um atrativo para esse mundo perdido. Sabe, irmãos, um dia desses nós estávamos aqui na igreja e, ao final do culto, o irmão Ronaldo, nosso diácono, falou para o pastor João o seguinte, que um casal, foi isso, né, irmão Ronaldo? Um casal passou pela porta da igreja e chamou o irmão Ronaldo e disse assim, por favor, eu queria saber o que acontece aqui, dia de segunda-feira à noite, que nós passamos, eu e minha esposa, e nós vimos um mover de Deus, um derramar de Deus, e eu tenho um filho, e eu quero que meu filho vá para esse lugar. Irmão, nós não sabemos quem é esse casal, se eles são, de onde são. Eu sei que o filho dele está vindo toda segunda-feira à noite. Ninguém foi lá buscar o menino, passaram na rua. Como que explica isso, irmãos? Porque quando a gente levanta Jesus, a Bíblia diz que quando eu for levantado, eu atrairei muitos para mim. Então, quando a gente levanta Jesus, pessoas são atraídas. Sem palavras, pessoas são atraídas. Sabe, querido, uma geração profética, ela não negocia os valores do reino. Lucas 3, corre comigo lá para Lucas 3, misericórdia, Tássia. Você hoje está para lá e para cá na Bíblia? Estou, né? Deixei o Gabriel doidinho com tanto texto, né, Gabriel? Lucas 3, o verso 19 e 20, diz assim, mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas essas maldades, lançar João no cárcere. Irmãos, uma geração profética, ela não negocia os valores. Quem era Herodes? Ele era o tetrarca, ele era governante de 1/4 da Judéia. E ele tinha sido casado, mas um dia ele olhou para a mulher do Filipe. Filipe era o nome do irmão de Herodes. A Herodias, que também já era casada com seu irmão, ela era cunhada dele. E a Bíblia diz que Herodes, irmãos, esse Herodes que eu estou falando, matou a esposa, matou 3 filhos, foram 3 filhos, a esposa, quem mais que ele matou? Me ajuda aí, amor. Sei que ele era terrível, só esses que eu me lembro. Ele matou a esposa, os 3 filhos. E, de repente, ele olhou para a mulher do irmão dele, do Filipe. E diz a Bíblia que ele se encantou com ela. E ele casou com ela. Mas ela já era casada com o irmão dele. E a geração profética, às vezes, vai entrar em lugares também de glória, de excelência. Mas João Batista chegou lá e disse para Herodes, você está errado. A Bíblia diz que ele repreendeu o tetrarca. Ele corrigiu aquele homem de uma alta posição. Sabe por quê? Porque a geração profética não está preocupada com status. Ela está preocupada com a verdade da palavra. Se eu desagradar, eu desagradei. Mas eu vou falar o que a palavra diz. E ele corrigiu aquele homem. E por conta disso, você sabe a história. Um dia, Salomé, filha de Herodias, estava dançando. E Herodes ficou encantado com a dança dela, agradou muito aos olhos dele. E ele virou para Salomé e disse, o que você me pediu, eu dou, até metade do reino. E aí diz a Bíblia que ela se comunicou com Herodias, sua mãe, e ela disse, pede a cabeça de João Batista numa bandeja. E diz a Bíblia que ele tinha apalavrado, né, o seu nome, a sua honra, e ele manda matar João Batista, primo de Jesus. E diz a Bíblia que trouxeram a cabeça de João Batista numa bandeja e entregaram para Salomé. E ela colocou sobre a mesa onde estava Herodes. Irmãos, a geração profética, se tiver que morrer, morre. Mas ela não negocia as verdades da palavra. A geração profética, se tiver que desagradar, ela desagrada. Mas ela não negocia as verdades do reino. A preocupação da geração profética, sabe qual é? E eu termino dizendo isso. É estabelecer os decretos de Deus sobre essa terra. A geração profética, ela quer estabelecer os decretos de Deus sobre a terra. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Verso 7. A Bíblia diz que João Batista tinha uma mensagem que não se preocupava se a mensagem ela ia ser aceita, não é? Por todos. João Batista era proclamador da voz de Deus. E ele tinha que proclamar isso com fidelidade.
E às vezes a palavra, capítulo 3, verso 7, era uma palavra dura. Irmãos, preste atenção na mensagem de João Batista. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas. Ele ia batizar essas pessoas. Elas iam até ele no Jordão. E ele olhava para elas e dizia: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Irmão, preste atenção. Se um pregador subisse aqui no altar, olhasse para você e dissesse: raça de víboras, o que é que você diria desse pregador? Ou mensagem que não agrada, né? Aí você não ouve raça de víboras e ouve muito menos e também já não gosta. João Batista tinha uma preocupação: eu vou estabelecer na terra os decretos de Deus, quer as pessoas gostem ou quer as pessoas não gostem. A Bíblia diz que por vezes a palavra dele era confrontadora. Olha o verso 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: ah, nós temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Olha, irmãos, ele chegava para um povo que era religioso e dizia que o povo estava em pecado e que eles precisavam mudar de vida e que eles não deviam se confiar na religiosidade de serem descendência de Abraão. Porque Deus poderia pegar pedras e colocar para clamar o nome dele no lugar deles, que se diziam povo de Deus. Uma mensagem confrontadora, uma mensagem de juízo. Olha o verso 9. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Irmãos, que homem, que palavra difícil. Uma hora, uma palavra dura. Outra hora, uma palavra de confronto. Outra hora, uma palavra de juízo. Mas era um homem que Deus tinha levantado por um propósito eterno do coração dele. Para realinhar uma geração que andava errante. Irmão, louve a Deus todas as vezes. Eu louvo a Deus todas as vezes que o Senhor me corrige. Porque é na correção que nós somos realinhados. É na correção que nós somos aprumados no caminho. É na correção que nossos pés se firmam e nós paramos de cambalear. É isso que Hebreus fala. No momento, a disciplina parece ser motivo de tristeza. Mas depois ela produz um fruto pacífico para aqueles que são exercitados na justiça. Nós precisamos nos exercitar nisso, irmãos. Mas não era só isso. Olha o verso 10 e 11. A mensagem de João era também uma mensagem de amor e de compaixão. Olha o verso 10. Então as multidões o interrogavam dizendo: então nós, o que havemos de fazer? E João respondia: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Para os religiosos, era uma mensagem dura. Para aqueles que sofriam, era uma mensagem de compaixão. Para aqueles que buscavam uma resposta, era também uma mensagem diretiva do que fazer naquele tempo. Olha o verso 12. Também os publicanos e os soldados, verso 12 e 14, eles perguntavam, verso 12, os publicanos perguntavam: mestre, o que havemos de fazer? E ele respondia: não cobrem mais do que o estipulado. A mensagem da geração profética é também uma mensagem de justiça, de equidade. Não roube o outro, não fraude, não engane, não ludibrie, não passe a perna em ninguém, não queira ter lucro desnecessário. Era uma mensagem de equidade. E também, olha o verso 14, era uma mensagem de verdade, de bondade, contentamento. Os soldados vinham para ele e perguntavam: e nós o que faremos? E ele dizia: a ninguém maltrateis. Não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Ou seja, a geração profética, ela também declara uma palavra de contentamento. Não queira mais do que você precisa. Para que ser ganancioso? Para que ganhar o dinheiro do mundo todo? Reparta, compartilhe, seja generoso, retribua, não fique com tudo para si. A palavra do Senhor diz que nós somos enriquecidos para toda generosidade. E para terminar, era uma mensagem que preparava o povo de Deus para encontrar-se com Ele.
Quero pedir a você para ficar de pé aí no seu lugar. Porque Deus está procurando uma geração profética no nosso tempo. Deus está procurando homens e mulheres que estão nascendo no secreto, mas que vão ser trazidos a público. Deus está procurando homens e mulheres que estão nascendo na intimidade, mas que vão proclamar de forma intensa a vontade e os decretos de Deus sobre essa geração. Eu quero ser essa voz profética, e você? Se você também quer, eu quero convidar você a colocar a mão sobre o seu coração. Nós vamos orar nessa hora, nós vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que atraia o nosso coração para a sua presença. Que nos revele, enquanto estivermos ali em oração, a vontade do Pai para a nossa vida. Irmãos, eu creio numa geração que a boca será a própria voz de Deus sobre essa terra. Eu creio em homens e mulheres que não falam com leviandade, mas com intrepidez, com coragem, com ousadia, declarando aquilo que Deus tem para revelar sobre essa geração. E eu não creio em homens tímidos e medrosos, porque Deus não nos deu o espírito de covardia nem de medo, mas Deus nos deu o espírito de poder. E esse poder está disponível a todos nós. Então aí no seu lugar, comece a orar. Diga: Senhor, eu quero, Pai. Eu quero não apenas andar cheia do Teu Espírito, mas eu quero andar no poder do Espírito. Eu quero, Senhor, ouvir do céu o que o Senhor tem para dizer. Não importa, Senhor, se eu vou ter reconhecimento de homens, se eu vou receber títulos. O que importa, Senhor, é que o mundo creia e que o mundo saiba a verdade transformadora do Evangelho. Deus, muitas vezes a palavra vai vir para realinhar, outras vezes vai vir para consolar, outras vezes vai vir para edificar, mas que em todas elas, Senhor, eu ouça primeiro o que o Senhor está dizendo no céu. Põe as Tuas palavras no meu coração, Senhor. Põe as Tuas palavras no meu coração, porque as Tuas palavras são vida. As Tuas palavras são vida, Senhor. Deus, levanta sobre essa terra, levanta na Hebron, levanta nas igrejas desse Brasil e do mundo, homens e mulheres como João Batista, homens e mulheres que são frutos da oração, que são frutos do sobrenatural, da intimidade, homens e mulheres que muitas vezes vão para o deserto e não têm medo do deserto, porque sabem que naquele lugar vão conhecer mais ao Senhor, vão desenvolver intimidade contigo, vão desenvolver dependência de Ti, vão aprender mesmo quem eles são, mas vão sair de lá fortalecidos. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nós clamamos, Senhor, pela geração de João Batista, pela geração profética sobre o Brasil. Nós clamamos, Senhor, uma geração ungida, uma geração separada, uma geração que faz boas escolhas, uma geração consagrada, uma geração que se santifica, uma geração que se parece contigo e que levanta o Teu nome, e que levanta o Teu nome, e que por isso atrai muitos para Ti, Senhor. Atrai muitos para Ti, porque levanta o Teu nome, levanta o Teu nome. Levantamos o Teu nome, Senhor Jesus. Você pode levantar as suas mãos e levantar o nome do Senhor aqui nesse lugar. Levante o nome do Senhor Jesus nessa noite. Diga: Senhor, eu levanto o Teu nome, que o Senhor cresça. Que o Senhor cresça. Que o Senhor cresça e que eu diminua. Que o Teu nome seja feito conhecido, grande e poderoso. E que eu seja, Senhor, e que os meus irmãos sejam apenas um canal da manifestação do Teu reino sobre o Brasil, do Teu reino sobre Contagem, do Teu reino sobre Minas Gerais. Não
cresça, que Ele cresça. Que Ele cresça, que Ele cresça. Que Ele cresça sobre o Brasil. Que Ele cresça sobre a nossa igreja. Que Ele cresça sobre as nossas vidas. Que Ele cresça, sim, Jesus. Que Ele cresça, eu diminua. Que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua. Que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que nós sejamos esses servos, encontrados servos de todos os irmãos. Ajuda-nos, Senhor, a entrar nesse lugar onde não andamos mais no natural, mas onde ouvimos a Tua voz, onde somos guiados pelo Teu Espírito, cheios do Teu Espírito, e onde podemos proclamar os decretos do Senhor sobre essa geração. Aleluia.